Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, há o tema oração dominical, que está contido no Evangelho de Mateus, capítulos 6, versículo 9 a 13. Em cada vídeo, examinamos um versículo. No vídeo anterior, examinamos uma parte do versículo 13. E neste vídeo, concluiremos o versículo 13. A parte examinada no vídeo anterior se refere ao seguinte: não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Neste vídeo, concluindo a oração do Pai Nosso, concluindo a oração dominical, está escrito: assim seja. Este é o tema deste vídeo. Allan Kardec, ele amplia o entendimento a respeito desta pequena frase, assim seja. Ele amplia e estende para percebermos todo o alcance e significado desta frase, assim seja. Ele desenvolve a análise em 3 parágrafos, dizendo assim: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabes o que nos convém. É preciso fazer uma observação que ao longo de toda a oração dominical, visto nos vídeos anteriores, que está lá em Mateus 6, 9 a 13, Jesus fala na primeira pessoa do plural. Por que razão? É que os discípulos se apresentaram diante de Jesus e pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Era um grupo de pessoas. Então Jesus responde a este grupo de pessoas a oração dominical, como se o grupo de pessoas fosse fazer a oração em conjunto. Assim eu entendo o sentido de Jesus falar a oração na primeira pessoa do plural. Ele fala assim também, que neste parágrafo que Allan Kardec comenta, praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas, etc. Qual é o sentido? É a nossa relação com Deus, desbloqueando qualquer embaraço que possa existir entre nós, personalidade, e Deus, através de nós como espírito, porque o espírito está em comunhão com Deus. Então, para tirar qualquer embaraço da personalidade em relação ao self, ao espírito, desbloquear qualquer dificuldade. Mas curvamo-nos perante, não deixa qualquer margem de impedimento, entrega-se a Deus. Da mesma forma, na sequência, que em todas as coisas que nos escapem à compreensão, se faça a tua santa vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem. Quer dizer, tirando qualquer possibilidade de impedimento de que a nossa solicitação seja num sentido rígido, e se acontecer de maneira diferente, eu não estou pronto para receber. Não, é um desbloquear entre nós e Deus. O segundo parágrafo, que é um outro sentido que se estende a palavra a partir do ensino assim seja, diz relação entre nós e o próximo. Olha só. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todos
todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em particular, por fulano de tal. Aqui nós podemos acrescentar o nome de uma pessoa em especial, que nós queiramos rogar a Deus o amparo. Então veja que está desbloqueando o nosso íntimo de qualquer embaraço nosso em relação ao próximo. Não é? Por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, não cria obstáculo, não ao contrário, né? Encarnadas e desencarnadas. É como se eu estivesse abrindo a porta da minha alma a todas as criaturas de Deus. E a terceira frase, o terceiro parágrafo, ele fala assim: para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Não é estou pedindo para os outros. Eu não só estou tirando as obstruções íntimas que me embaraçem esta comunhão com Deus internamente, como eu estou me abrindo para servir ao próximo, para amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é um processo psicológico de desmontar qualquer tipo de obstáculo psicológico ou de outra natureza em nosso íntimo, para que assim estejamos em perfeita comunhão com Deus. Allan Kardec coloca uma nota ao encerrar o comentário a respeito da oração dominical neste item, a respeito da análise do assim seja. Ele fala assim: aqui podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseje pedir para si mesmo ou para outrem. Então a oração ela tem esse sentido: pedir, agradecer e louvar tudo o que está contido aqui, portanto, não é? Eu queria trazer uma curiosidade também, em que Allan Kardec, ele se valeu de uma tradução feita para a língua francesa do Novo Testamento. A tradução feita por um padre no século XVII, chamado Louis-Jacques Lemestre de Sacy. Ele fez a tradução a partir da Vulgata, que é uma tradução que veio do grego para o latim. Uma tradução muito antiga. E o Lemestre de Sacy, a partir dessa versão traduzida, a partir da Vulgata, traduz para o francês o Novo Testamento. E Allan Kardec se vale dessa tradução, que estava muito disseminada na França no século XIX, quando ele escreve o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, por curiosidade, nós temos também uma tradução feita no mesmo século XVII para o português, feito pelo pastor evangélico, pelo pastor protestante, chamado João Ferreira de Almeida. Ele traduziu para a língua portuguesa no século XVII. E essa tradução do João Ferreira de Almeida, ela vem sendo muito utilizada no Brasil, nos países de língua portuguesa, e com vários aperfeiçoamentos, vários aprimoramentos em detalhe na tradução. E há uma passagem neste versículo 13, em que João Ferreira de Almeida faz um adendo, não que ele adicione, mas na tradução que ele faz, consta uma passagem que não consta na tradução do Lemestre de Sacy, utilizada por Kardec. Então, o versículo 13 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, traduzida por João Ferreira de Almeida, consta o seguinte: não nos deixes entregues à tentação,
mas livra-nos do mal. Até aqui igual. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então veja que há essa adição na tradução de João Ferreira de Almeida que não consta na tradução do Le Mestre de Sacy. Porque teu é o reino, referindo-se ao orgulho. Teu é o poder, referindo-se ao egoísmo. E tua é a glória, referindo-se à vaidade. Para sempre. Então veja que há uma disposição de desprendimento integral da vaidade, do orgulho, não é? E do egoísmo. Colocando que tudo pertence a Deus e não a mim, personalidade. É como se fosse um resumo de tudo que foi falado antes. E a palavra assim seja, e agora retomando a análise geral da oração dominical, a palavra assim seja, ela tem o sentido de dizer que tudo seja como foi falado na oração dominical. Veja, eu vou colocar a oração dominical e concluir com um assim seja. O assim seja para tudo que foi falado antes. Olha só. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Assim seja. E tudo que foi falado antes, que assim seja. É uma autodeterminação para que o ego não venha sobrepujar os anseios mais puros da nossa alma na conquista da comunhão com Deus. E assim nós concluímos a análise da oração dominical e prosseguiremos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 28, no próximo vídeo, com o tema Reuniões Espíritas. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.